como a USAID foi a financiadora das aventuras loucas de Alexandre de Moraes e Barroso, que começou essa história, para censurar o povo brasileiro. Nós vimos ontem aqui a frase do Mike Pence que se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu sempre tomo muito cuidado porque eu falo aqui termos em inglês, né? E para alguns termos não existe português, não existe tradução em português, né? Quando eu falo de weaponization é quando você instrumentaliza como arma algo, não tem uma palavra português. O lawfare, que é uma forma de você guerrear politicamente através do ativismo judicial, também não tem tradução. E deep state também não tem tradução. Deep é uma palavra em inglês que significa profundo e state, obviamente, você não precisa ter feito cursinho de inglês para saber que state é estado. Então, o que é o deep state? É um estado profundo. São todos aqueles burocratas não eleitos. Estamos falando com vocês da Polícia Federal. Estamos falando com vocês do Tribunal de Contas, do TSE, da Receita Federal. Estamos falando com vocês, o técnico de não sei lá das quantas. Estamos falando com você da agência de ambiental do não sei lá das quantas. Todos esses caras concursados que a gente troca o governo. E qual é a ideia de um sistema democrático? A ideia de um sistema democrático é que o povo elege quem vão ser os executivos, obviamente os legislativos que vão tocar a lei, mas quem vão os executivos que vão direcionar as políticas públicas do país, e eles vão direcionar de acordo com a vontade que o eleitor manifestou, que a maioria dos eleitores manifestou ou manifestaram nas urnas. Só que o Deep State impede que isso aconteça. Militares são do Deep State. Membros do poder judiciário são do Deep State. Não só os juízes, como os assessores dos tribunais e por aí vai que sejam concursados. O Trump está absolutamente implodindo esse Deep State. Quando ganha o Bolsonaro a eleição, fica todo mundo Deep State. Veja, por exemplo, o caso do vagabundo lá, não sei o que, João Ascioli, acho, que foi o cara que me perseguiu dentro da Comissão de Valores Imobiliários. Ele não foi concursado, mas o Bolsonaro foi lá e nomeou o cara para um cargo onde o Bolsonaro foi embora e o cara ficou. E aí o cara se vende ao sistema. Esses caras, eu espero muito, eu tenho enorme esperança de um Bolsonaro voltando em 2027, inspirado pelo Donald Trump e mais bem assessorado, e ele mesmo tem dado sinalizações nesse sentido, que onde a gente consiga não exatamente a mesma coisa, mas a mesma inspiração, a mesma direção de governo para o país. E aqui nos Estados Unidos, quanto mais gasto o pessoal do Elon Musk acha, pior fica para a esquerda. Hoje ele postou uma publicação do Mário Naufel, meu amigo Mário Naufel, no X, em que ele denuncia que o Político, um jornal de esquerda aqui nos Estados Unidos, recebeu simplesmente $517 mil, algo como 3 milhões de reais, como pagamento por 37 assinaturas do jornal. Adivinhem quem pagou, fica mais escabroso. A Agência Federal de Doenças, aquela que era chefiada por quem? Pelo Dr. Anthony Fauci. E o Musk, evidentemente, se pronunciou dizendo: esse não é um uso eficiente do gasto do dinheiro do pagador de impostos, esse gasto desnecessário será eliminado. Mordi a própria boca. Essa é só uma das coisas que eles acharam. Eles acharam um pagamento de mais de $9 milhões para a agência de notícias Reuters, para defesa ativa de engenharia social e fraude social de larga escala. Você entendeu por que a Reuters era um puxadinho do governo Biden? $9 milhões.
quase 60 milhões de reais. E os caras estão desesperados com o Elon Musk. E a gente vai ver ainda hoje como tem muita gente perdendo dinheiro com essas ações. E é verdade que o Trump está passando a tesoura nos cabines de emprego, nas agências federais que gastavam alucinadamente o dinheiro do pagador de impostos com a agenda de esquerda. Na verdade, é difícil descrever o tamanho do abalo sísmico que o Trump está causando na burocracia americana. Eu acho que nem nos piores pesadelos do Deep State, o Partido Democrata, os globalistas, eles pensaram que isso fosse acontecer de uma coisa assim tão avassaladora. A gente não tem 20 dias de governo. Mas tem algo que o Trump está fazendo que coloca muito mais medo nessa gente. E muita gente pensa assim, Paulo, você está falando muito de política americana. Eu falo assim, você acha mesmo que eu estou falando de política americana? A essa altura do campeonato você acha que eu estou falando de política americana? Depois você vê o Eliel dizendo tudo que aconteceu nos Estados Unidos acontecendo igual no Brasil. Eu estou tentando te mostrar qual é o caminho possível para o Brasil daqui a, sei lá, talvez 2 anos. Lembrem-se, ano que vem a gente tem eleição para presidente, ou não. Não dá para chamar aquilo que o TSE conduz de eleição. Mas a gente está trabalhando para melhorar isso também. Mas quem sabe? Quem sabe os caminhos do Brasil? Então eu tenho que voltar porque esse é a linha mestra para a gente seguir. Está aqui feito o plano de governo do presidente Bolsonaro, porque o presidente Trump está enfrentando o mesmo problema e está tendo sucesso. O que a gente faz? A gente copia, né? Inteligente é aquele que aprende com os erros e com os acertos dos outros. E ontem, por exemplo, eu comentei aqui que o Elon Musk, sob as ordens do Trump, claro, estava passando a motosserra na USAID. E eu expliquei o que era a USAID, da qual já vem falando há muitos programas, desde certamente mais de 1 ano, 2 anos. E o Musk estava indo, o Trump estão indo atrás de cada centavo que eles gastaram. Eu comentei que eles descobriram vários gastos injustificáveis, $1,5 milhão para promover cultura woke em ambiente de trabalho na Sérvia. Ainda ontem, o Elon Musk fez um post no X citando um vídeo em que o Mike Pence fala sobre a USAID, dizendo que a senadora Joni Ernst, uma republicana do estado do Iowa, solicitou que ele pudesse revisar o balanço financeiro da USAID, e ela foi ameaçada de processo. E ele se perguntou, por que uma organização financiada pelo dinheiro do pagador de impostos faria uma coisa dessa? O desespero da esquerda americana com tudo isso é tão grande que eles tentaram impedir até mesmo que o Elon Musk e os funcionários do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, entrassem no prédio da USAID. Pois bem, como a USAID está completamente aparelhada, o Trump ontem mesmo tomou uma decisão para lidar com isso. Vejam só. Isso é uma mensagem que aparece no site da USAID, que estava fora do ar desde que o Musk iniciou o trabalho dele de passar o pente fino na agência. E o comunicado diz assim: na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 23h59, horário do leste dos Estados Unidos, todas as pessoas contratadas diretamente pela USAID serão colocadas em licença administrativa globalmente, com exceção daquelas designadas como responsáveis por funções críticas da missão, liderança central e programas especialmente designados. As pessoas essenciais que deverão continuar trabalhando serão informadas pela liderança da agência até quinta-feira, 6 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Cara, essa é uma das maiores virtudes do Trump. Não tem brincadeira mais. Eu vi uma frase do Lula dizendo hoje, e eu agradeço, obviamente já mandei isso para o pessoal da Casa Branca, reclamando da postura do Lula em Gaza, que vai transformar Gaza num grande shopping center da Trump Organization. Obviamente é uma piada. Ele dizendo, o Trump vive de bravata. Eles ainda estão no governo anterior, onde o Trump tinha poucos mecanismos de ação. Esse susto vai acontecer, se Deus quiser, com o Bolsonaro também. Se Deus quiser. Não vai ter mais acabou porra e não acabou nada. O acabou porra vai ser acabou porra.
Não vai ter cartinha de desculpa. Não vai ter. Bom, assim eu espero. Teve funcionário aqui nos Estados Unidos, da USAID, tentando barrar o acesso de um funcionário do governo federal ao prédio da agência. Então é o seguinte, a partir de sexta-feira, todos os funcionários da USAID estão em licença administrativa, ou seja, não entra mais ninguém no prédio e nem nos sistemas da USAID, só os funcionários enviados pelo Trump e quem designar como essencial para o trabalho da agência. E com isso, meus amigos, vai haver choro e ranger de dente. E quando eu falo que o nego está desesperado, não é da boca para fora. É gente muito poderosa, desesperada mesmo. Nós vimos aqui no programa de ontem como a USAID foi a financiadora das aventuras loucas de Alexandre de Moraes e Barroso, que começou essa história, para censurar o povo brasileiro. Nós vimos ontem aqui a frase do Mike Pence que se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente. É essa agência que está sofrendo corte completo e todas as pessoas estão sendo demitidas. Olá, eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.